Amados, eu quero falar nessa noite sobre um tema, um poço no deserto. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21, de 8 a 21. Se você não achou Gênesis, vem aqui que nós vamos orar por você. Que fica depois da capa da Bíblia. Depois da capa já é Gênesis. Então, você está com dificuldade de encontrar Gênesis, você não vai encontrar mais nada na vida. Gênesis 21, a partir do verso 8. Diz o seguinte: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós queremos consagrar nossa vida a Ti, Senhor. Consagrar esse tempo que nós vamos ter para ouvir a Tua palavra, a ministração da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo nesse lugar. Queremos consagrar os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa mente, para recebermos de Ti, Senhor, a direção que o Senhor quer nos dar nessa noite. Para receber do Senhor a revelação que o Senhor quer nos dar nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, e venha suprindo cada uma delas, Senhor, espirituais, emocionais, físicas, Senhor, sejam elas quais forem. Que as nossas necessidades sejam supridas pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso mantimento, Senhor. E Deus, nós queremos, Pai, pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e faça, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Senhor, vem e transforma o nosso coração, Deus. Vem e tira tudo aquilo que ainda não te pertence, tudo aquilo que ainda é carne, tudo aquilo que é natural, Deus. E vem, Senhor, trazendo aquilo que é espiritual e eterno, aquilo que é do céu, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossa existência, sobre nossas decisões, sobre os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o anseio do nosso coração nessa noite. Te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O contexto dessa história, queridos, começa-se uns 6 capítulos antes, quando Deus se encontra com Abraão e faz uma promessa a Abraão. Deus disse que Abraão seria pai de muitas nações. Deus disse que Abraão teria um filho na sua velhice. Abraão, quando recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. E Sara devia ter mais ou menos 70 anos. Eles eram velhos, né, já para a condição da época de terem filhos. E por isso foi difícil a princípio que eles crescem na promessa de Deus. E passando-se o tempo, Sara não viu a promessa se cumprindo e demorou-se. E ela tomou uma decisão que está exposta no capítulo 16. Ela disse: Abraão,
nós já estamos velhos, essa promessa está demorando a se cumprir, Deus deve ter se esquecido já dela. Então eu te peço que você se deite com a nossa escrava Agar, a egípcia, e faça um filho nela. E assim você vai ter descendência, assim você não ficará sem descendência. E Abraão foi na conversa da mulher dele e deitou-se com a sua escrava e gerou um filho nela, chamado Ismael. Sara desconsiderou a promessa de Deus e decidiu agir na carne, queridos. Se você tiver uma promessa de Deus, considere essa promessa. Considere que Deus é fiel para cumprir. Amém? Se Deus ele te prometeu algo, se Deus te deu uma palavra, se Deus disse que vai fazer, Ele fará. Nem que Ele tenha que mover os céus e a terra, nem que Ele tenha que fazer o sol parar, o tempo parar, Ele vai fazer com que a sua palavra sobre sua vida se cumpra. A única pessoa possível de impedir que Deus cumpra a palavra sobre sua vida é você mesmo. Você pode sair dos planos de Deus, do caminho de Deus, do propósito de Deus, da condição de Deus cumprir a promessa na sua vida e interromper aquilo que Deus iria fazer na sua vida. Mas se você manter-se na sua posição, se você se manter na sua obediência e no seu caminho, Deus cumprirá a sua promessa no seu tempo. Amém? Sara achou que estava demorando demais aquela promessa. A questão é que nós queremos que Deus alinhe o seu relógio conosco, com o nosso. E o relógio de Deus é completamente diferente do nosso. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Existe um ditado no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus ele não tarda nunca. Ele pode tardar segundo o meu conceito de tempo, mas não segundo o seu conceito. Deus ele sempre chega na hora certa, Ele sempre chega na hora determinada, na hora que deve chegar. Amém? Por isso mantenha-se na sua posição, não se desespere, não tente dar um jeitinho para ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Amém? Deus ele não precisa que você ajude a Ele a cumprir a promessa na sua vida. Ele precisa que você obedeça, que você creia, que você confie, que você tenha a sua postura diante dele. Amém? Tudo que é gerado na carne é Ismael e nos trará consequências indesejáveis. Aquele filho de Agar, Abraão deu o nome de Ismael e ele se tornou realmente uma grande nação também, como Deus havia prometido também a ele. Só que aconteceu um problema que reflete até os dias de hoje. Milhões de pessoas já morreram por causa dessa decisão na carne de Sara. Porque Sara decidiu dar um jeitinho para Deus. Ismael é o pai dos árabes, dos palestinos, que estão em constante conflito com os judeus, com o povo de Israel. Então Sara, por causa da sua carnalidade, ela criou um conflito que já dura séculos, já matou milhões de pessoas. É muito sério as nossas decisões, querido. É muito sério aquilo que as suas escolhas. As suas escolhas podem refletir nas suas próximas gerações, na vida dos seus filhos, na vida da sua geração próxima. Pergunte a um adolescente que se descuidou e engravidou e teve um filho na sua adolescência. As consequências dessa escolha errada, dessa precipitação. Pergunte a uma mulher que se precipitou e casou com um homem não crente e hoje está frustrada porque não consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida porque vive um relacionamento em julgo desigual. Pergunte a um marido, a uma esposa que não soube esperar o tempo de Deus, não soube colocar diante de Deus o seu casamento, o seu relacionamento e decidiu precipitadamente separar-se do seu marido, dividir a sua família e hoje está cada um para o lado, filhos sofrendo, eles sofrendo também. As suas decisões trazem sequelas muito sérias, querido. É por isso que você não deve agir na carne, mas você deve seguir o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que é gerado na carne é Ismael e traz consequências indesejáveis e muitas vezes destrutíveis. Ismael, além de ser pai dos árabes, ele é pai dos muçulmanos. Maomé dizia que era descendente direto de Ismael, o profeta dos muçulmanos. Então olha outra encrenca que Sara arrumou.
ela gerou o povo que criou o islamismo, que é um dos maiores opositores do cristianismo hoje. Então, amados, você precisa se mover em cima de uma palavra, uma direção de Deus. Não se mova segundo aquilo que você sente, segundo o seu acho, segundo o seu eu penso. Que isso é alma. E você não pode ser dirigido pela sua alma, você precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? E aí você diz, pastor, mas o senhor vocês espiritualizam demais. Mas tem que espiritualizar mesmo. Se você é espiritual, você espiritualiza. Se você é carnal, você carnaliza. Se você é natural, você naturaliza. Quem é espiritual, espiritualiza as coisas. Amém, amados? Quando o povo estava no deserto, havia uma nuvem que conduzia eles naquele deserto. Quando a nuvem baixava, Moisés sabia que eles tinham que parar a jornada e fazer o acampamento ali. Eles montavam as barracas, as tendas e acampavam ali, e a nuvem protegia eles do sol, do calor do deserto, e elas paravam sobre a cabeça deles. Quando a nuvem levantava, às vezes eles passavam dias, às vezes semanas ali, e a nuvem de repente começava a se levantar, a se erguer. Moisés sabia que era hora de desarmar o acampamento e seguir viagem. Se alguém decidisse, eu não vou mais seguir essa nuvem não, eu não sou bobo para estar seguindo uma nuvem não. Essa história é místico demais. Moisés está viajando, está sendo espiritual demais. Eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou voltar para o Egito. O que acontecia com essas pessoas? Morreria no deserto, porque ela não ia aguentar o calor e a insolação do deserto, e ela perderia a proteção da nuvem e ela morreria no deserto. Assim é muitos crentes, amados. Nós precisamos nos mover debaixo da nuvem de Deus. Amém? Se Deus te disser vai, então vai com fé, vai na tua força, querido. Mas se Deus te disser espera. Não te precipita. Não age precipitadamente. Não põe tudo a perder. Espera. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, amados? Eu tenho que entender o tempo e as estações de Deus para a minha vida. O tempo de Deus é diferente do meu. E as estações de Deus também é diferente da nossa. Nós temos 4 estações. Aqui no Nordeste nós temos 2 mais evidentes, né, que é o verão e o inverno. Mas normalmente nós temos verão, inverno, primavera e outono. Não nessa ordem, né? É verão, outono, inverno e primavera. Não é isso? Então, Jesus lá em João 4,35, o pastor Oswaldo falou isso domingo passado aqui, ele disse aos seus discípulos, vede os campos, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa. E ele falou sobre os estágios do trigo. O trigo, ele começa verdinho, depois ele fica dourado, que é quando o grão brota, e depois ele fica branco, que é quando a flor do grão nasce, e aí ele está pronto para a ceifa. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, faltavam 4 meses para a ceifa, que era geralmente em dezembro e janeiro. Então eles estavam mais ou menos em agosto ou setembro. E o trigo, ele devia estar verde, mas Jesus disse, olhe para os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Os discípulos podiam ter olhado e disseram, Jesus está ficando louco, está viajando. Os campos estão verdes, como eles estão dizendo que os campos estão brancos? Você precisa entender o tempo de Deus na sua vida, querido. Você precisa entender que, como dizem em Eclesiastes, há tempo de plantar, há tempo de semear e há tempo de plantar. Há tempo de jogar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se. Todo tempo é determinado por Deus. E você precisa entender as estações de Deus na sua vida. Há tempo de alegria, há tempo de choro, há tempo de crise, há tempo de fartura, há tempo de consagração, há tempo de guerra, há tempo de adoração, há tempo de pranto, de clamor. Amém, amados?
Você precisa entender o tempo de Deus para a sua vida. E quando você entender que tempo é esse que você está passando, você vai conseguir entender muito melhor o propósito de Deus para você. Sara não entendeu o tempo de Deus. E ela precipitou-se, ela agiu na carne. E ela gerou Ismael. Não gere Ismael, queridos. Não gere Ismael. Espere pelo Isaac de Deus. Amém? Glória a Deus. No versículo 9, diz que, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, caçoava de Isaac, eles deram um banquete no desmame de Isaac. Alguns comentaristas bíblicos dizem que o desmame do judeu, do filho judeu, do rapaz judeu, se dava com 2 anos. Outros, a maioria diz que era com 8 anos de idade. Então o filho de uma judia mamava até 8 anos de idade, quase da idade de Ana Laura, tá vendo? Coitada de Aline, se fosse judia. Então, alguns fazem a conta e dizem que Ismael era 6 anos mais velho do que Isaac. Então, se Isaac tinha 2 anos nessa época, Ismael tinha 8. Se Isaac tinha 8, Ismael tinha 14. Então, Ismael tinha de 8 a 14 anos. E no banquete que foi dado para festejar o desmame de Isaac, que o judeu gosta muito de festa, então, cada momento específico da vida, principalmente do filho homem, era marcado por uma festa do judeu. E quando eles deram esse banquete para comemorar isso, aquele Ismael, ele começou a zombar de Isaac. Brincadeira de criança, né? Talvez zombando, talvez empurrando ele, talvez rindo do jeito de Isaac, ou rindo do jeito que Isaac falava ainda errado e tudo. O fato é que Sara não gostou daquilo e se incomodou com aquilo. O que nós aprendemos aqui é que não pode haver sincronia. A carne sempre se oporá ao que é espiritual. A carne é Ismael. O espiritual é Isaac. A carne sempre vai se opor ao que é espiritual, querido. Sempre haverá esse conflito entre o carnal e o espiritual. Então não procure fazer com que um carnal entenda as suas decisões espirituais, as suas escolhas espirituais. Não espere que os seus colegas de trabalho entendam porque de repente você parou de beber, parou de chamar palavrão, parou de sair para balada, parou de trair sua mulher. Não espere que eles entendam racionalmente, porque eles não vão entender. A carne não entende as coisas do Espírito. Amém? E preste atenção numa coisa. A partir do momento que você aceitou Jesus, você deixou de ser normal. E se você der Ebenezer, aí é que você não é normal mesmo. Amém, amados? Se você estiver tentando ser um crente normal, não perca seu tempo, não tente isso. E se você estiver aqui tentando ser um crente normal, você está na igreja errada também. Amém? Porque pensa num povo doido para gritar, para chorar. E quando ele vem, amém? Quando ele vem, uns pula, outro chora, outro cai no chão, outro estribucha, outro... Teve uma menina que está vindo para a igreja aqui agora há pouco, e ela disse, eu quero a minha mãe para vir para a igreja. E aí eu disse, o que foi que ela disse? Ela perguntou se não é aquela igreja que o povo cai no chão e que grita muito. E eu disse, o que foi que você disse? Eu disse, não, que a gente era mais comportada. Eu disse, você está fazendo propaganda enganosa. Porque pensa no povo doido, quando sabe ser doido, quando quer ser doido, né? Hoje vocês estão até mais comportadinhos, mas daqui a pouco ele vem e aí bagunça tudo aqui. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Você é um crente, você não pode ser normal. Se você acredita na Bíblia, você não pode ser normal. Se você acredita que um peixe engoliu um homem e depois de 3 dias vomitou ele na praia, no lugar onde ele devia estar para pregar a palavra, você não pode ser normal e acreditar no negócio dele. Você acredita que um homem construiu um barco e colocou ali todas as espécies de animais que existiam e passou 1 ano convivendo com esses animais ali dentro, e depois de 1 ano desceu com eles na arca e repovoou a terra, você não pode ser normal.
Se você acredita num povo que atravessou o mar, e o mar se abriu, e fez 2 colunas de água, 2 paredes de água, e o povo passou a pé enxuto a noite toda, as águas esperando o povo passar, e depois que o povo passou, veio o exército de Faraó, e as águas se juntaram, e afogou aquele exército, você não pode ser normal. Se você acredita no Deus que cura cegos, que faz aleijados andarem, que ressuscita mortos, você não pode ser normal. Amém, amados? A carne não pode explicar aquilo que é espiritual. A carne não vai entender aquilo que é espiritual. É por isso que você tem que se mover por Deus, não pela sua alma, não pela sua carne, mas pelo seu espírito, amado. Amém? E nós aprendemos aqui também que não pode haver sincronia quando eu tento viver a minha vida e agradar a Deus. Chega um momento em que nós temos que decidir nos separar daquilo que é carnal. Sara viu aquele filho de Agar zombando do seu filho e disse: isso aqui não vai dar certo. Ela preveu que aquela guerra ali estava apenas começando. E ela disse: isso aqui não vai dar certo, eu preciso me livrar disso. E ela tentou corrigir o erro dela. Nunca é tarde para você corrigir a sua rota, querido. Nunca é tarde para você tentar refazer aquilo que você escolheu errado. Amém? Repare o seu erro. Não seja orgulhoso, não seja obstinado. Não permaneça no erro. Errar não é o fim do mundo, não. O mais terrível é você permanecer no erro, por orgulho ou por obstinação. Não reconhecer o seu erro, não se arrepender, não confessar e não deixá-lo. A Sara percebeu o erro que tinha cometido. E ela disse: eu quero que Abraão, você mande embora essa mulher com o seu filho. Vai existir um momento na sua vida que você vai ter que separar daquilo que é carnal. Chega um momento, amado, que não dá mais para conviver, que não dá mais para conciliar. Enquanto você é novo convertido, você pode conviver ainda com alguns deslizes, com alguns costumes antigos. Mas Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu sou grande, que eu sou adulto, eu quero fazer as coisas de homem. Amém, amados? À medida que você vai crescendo, não cabe mais certas atitudes infantis na sua vida cristã. A carne não combina mais com você, não dá mais para conciliar a sua vida com a vida de Deus. Porque as promessas de Deus muitas vezes se conflituará com a minha vontade e planos. Eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ganhar muito dinheiro e ser muito rico. Se esse for o plano de Deus para a sua vida, amém. Você entra firme nisso e cumpra aquilo que está no seu coração. Mas se não for, querido, jogue fora esse plano. Porque muitas vezes a promessa de Deus, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. E quantas vezes nós temos que abrir mão de planos nossos, de sonhos nossos, quando nós conhecemos a Jesus. Algumas pessoas chegaram para dizer: Jesus, eu quero te seguir. Ele disse: vem, segue-me. Ele disse: mas espera aí, deixa eu ir primeiro, eu comprei um terreno agora, deixa eu ir primeiro ver como é que ele está e resolver a situação. E Jesus disse: não, se você quer ver o seu terreno, vá lá, mas você não está pronto para me seguir. Meu pai morreu, deixa eu enterrar o meu pai. Era uma questão lógica, era uma questão nobre, era uma questão legítima. Ele estava a enterrar o seu pai. Jesus disse: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Vem e siga. O que Jesus estava querendo dizer? Que não existe nenhum plano maior, mais fascinante, mais envolvente do que seguir a Ele, do que seguir os seus passos, do que andar junto dEle, do que obedecer a Ele, do que andar após Ele. Amém, amados? Você encontrou a pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tem, dá tudo quanto você tem, em troca dessa pérola de grande valor, em troca dessa vida. Faça esse investimento e você não vai se arrepender jamais. Troque o seu nada pelo tudo de Deus. Amém? Porque tudo sem Deus é nada. Então você é chamado a trocar o seu nada por tudo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então,
chega um momento que nós temos que nos separar daquilo que é carnal na nossa vida. Chega um momento que você tem que decidir avançar, ou se você vai continuar estacionado nessa sua vidinha medíocre, nessa sua vidinha em banho-maria, nessa sua vida espiritual morna, correndo o risco de ser vomitado da boca de Jesus, como ele disse lá à igreja de Laodiceia. Existe um momento na sua vida cristã que você tem que decidir dar um passo mais, fazer algo mais, querido, para Deus. Ontem eu recebi um telefonema de um colega meu, que eu não vejo há uns 25 anos. Fizeram um grupo no WhatsApp dos nossos colegas do colégio, né, do tempo de colégio. Eu estudei 8 anos no 15, com a mesma turma, e fizemos muita amizade. Mas depois que saí, perdi contato com todo mundo. E agora eu estou tendo contato novamente. E ontem esse menino me ligou, esse rapaz me ligou, passou 1 hora no celular comigo, falando comigo, relembrando das presepadas que a gente fazia, dos micos dos professores, rindo dos colegas da gente. E foi muito bom, muito interessante. E ele contando que ele hoje é um empresário e a mulher dele é evangélica, tem 3 filhas evangélicas também na igreja, mas ele não aceitou Jesus. Ele disse que o tempo dele ainda não chegou, e ele continua farrando e tendo uma vida promíscua e tudo, mas e ele tem uma empresa e ele trabalha em Brasília. Ele passa a semana em Brasília e vem, quando dá, vem passar o final de semana aqui em Caruaru, que ele tem uma casa em Caruaru. E ele contando, quinta-feira eu vou dar uma palestra lá em Brasília, e eu vou contar que eu lhe reencontrei, que falar sobre o tempo, como o tempo passa rápido, que parece que foi ontem que nós vivemos essas coisas e tudo e tal. E eu soube notícia de mais alguns colegas nossos, por exemplo, um rapaz que se formou em Direito e foi para os Estados Unidos e conheceu uma moça lá, e a moça fez um contato com ele aqui no Brasil para ele representar a American Express, o cartão American Express, e aí ele fez o nome dele em cima disso, e hoje ele é um advogado muito bem sucedido. Ele tem um escritório na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo esse meu colega, esse escritório dele está avaliado em 5 milhões de reais. E aí, no meio da conversa, ele perguntou: e tu, Júlio, o que é que tu faz? E eu disse: eu sou pastor. E ele disse, aí gaguejou, aí disse, amém. A minha mulher está nesse caminho também, tá nesse caminho também. Eu disse: glória a Deus, vai chegar a sua hora também. Ele disse: amém, ore por mim e tal. E aí, eu fui analisar, queridos, a escolha que eu fiz, porque no último ano que eu estudei com essa turma, eu havia nascido num lar evangélico, praticamente. Minha mãe, quando se converteu, tinha 2 anos de idade. Então, desde então, ela me levava para a igreja. Eu cresci dentro da igreja. E aí, mas eu vivia uma vida cristã. Eu era filho de crente, mas não era crente, né? Eu me escondia dentro da igreja. Eu era aquele crente agente secreto. Só Deus e eu sabia que eu era crente. Na escola, no colégio, ninguém sonhava que eu era crente. Uma vez eu estava na igreja, e a igreja que eu fazia parte dava para a calçada na rua. Quem passava na calçada via quem estava dentro. E eu inventei de sentar nos bancos que estavam na lateral, que dava de frente para a rua. E no meio do culto eu olhei, e para o meu pavor, tinha 3 colegas meus na calçada, olhando para mim. Eles iam passando e me viram lá na frente. E um botava a mão na barriga e apontando para mim, de tanto que estava rindo. E quando foi no outro dia, foi a notícia na escola: Júlio César é crente, Júlio é crente. Aí, tu é crente, Júlio? Eu disse: eu vou para a igreja com minha mãe, né? Minha mãe me leva para a igreja. E eu tocava o terror mesmo na escola. Ele contando as presepadas que a gente fazia, eu disse: meu Deus do céu, a gente fez isso mesmo. E o fato é que chegou um momento crucial da minha vida que eu tive que ter um encontro com Deus. Eu tive que tomar uma decisão com Jesus. Foi no ano que eu fui reprovado. Eu baguncei tanto. Eu sempre era um dos melhores alunos da turma.
e tirava as melhores notas. Nesse ano eu baguncei demais e fui reprovado, final de ano. E aquilo ali foi um baque para mim, decepção para os meus pais e tudo. E eu me senti muito mal. E eu me lembro que naquele dia 31 de dezembro daquele ano, eu tomei a minha decisão para o Senhor Jesus. Disse: Senhor, eu vou viver para o Senhor a partir de agora. E no ano seguinte eu não faria mais parte daquela turma, porque a maioria passou de ano e seguiu. E foi um livramento de Deus para que eu pudesse seguir aquela mudança. E eu me lembro que no intervalo das aulas, no recreio, eu encontrava com eles e disseram: Júlio, tu tá diferente, tu não participa mais das nossas brincadeiras, não conta mais as piadas com a gente e tal. E eu disse: aconteceu alguma coisa na minha vida, realmente eu estou diferente. E um dia eu estava na aula e o professor de física foi se aproximando de mim. E esse professor de física sofreu demais comigo e com meus colegas. Ele chegava antes de entrar na aula, ele me chamava, eu e esse colega que ligou para mim antes, ele disse: olha, não entre não na aula, por favor, vocês não precisam assistir minha aula não, eu não boto falta em vocês não, eu boto presente em vocês, agora por favor, me deixe dar aula hoje, fique do lado de fora. E quando esse professor se aproximou de mim, eu não vi, e ele chegou e ele disse: meu Deus do céu, eu não acredito. Quando eu olhei para ele, eu estava assustado. Eu estava lendo o Novo Testamento, né? No intervalo da aula havia tido uma mudança, intervalo de uma aula para outra, e eu estava lendo o Novo Testamento na sala de aula. E ele ficou abismado com aquela minha atitude. Mas a partir daquele momento ali, eu entendi que eu precisava romper com algumas coisas do mundo. Assim como Sara decidiu mandar Ismael embora, ela entendeu que precisava romper com algumas coisas carnais para que pudesse viver a promessa de Deus, para que pudesse viver aquilo que era espiritual. E hoje eu vendo o meu futuro, o meu destino, o destino daqueles meus colegas bem-sucedidos, um empresário em Brasília, outro advogado na Avenida Paulista, e eu sou um pastor. Eu não tenho uma casa para morar, a casa que eu moro é alugada, tenho um carro que foi a igreja que me deu, né? Mas tenho uma família linda, preciosa, uma esposa preciosa que Deus me deu, filhos maravilhosos, tenho uma igreja maravilhosa que Deus me deu. Amém, amados? Glória a Deus. E eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz e realizado do mundo. Dinheiro nenhum, sucesso financeiro nenhum me faria ser tão realizado como eu sou hoje. Ainda não sou completamente realizado, porque eu sei que Deus tem mais para fazer através de mim e em mim. E eu sei disso. Mas é necessário nós rompermos com aquilo que é carnal. É necessário nós abrirmos mão daquilo que está conosco e que nos impede de viver a promessa de Deus para nossas vidas. De viver aquilo que é espiritual. Chega um momento que você tem que decidir em abandonar aquilo que é carnal. E viver, mergulhar, avançar, ir às águas mais profundas mesmo em Deus. Decidir deixar de ser um crente de domingo à noite e ser um crente que vai mudar a história da sua casa, da sua família, da sua cidade, da sua geração. Que vai fazer algo relevante nessa sociedade, que vai mudar a história da sua cidade. Amém, amados? Existe um missionário inglês chamado David Livingstone. Ele foi o primeiro missionário enviado à África pelas missões da Inglaterra. E quando ele decidiu ser missionário, ele tinha um irmão, me foge o nome dele agora, não sei se era Daniel. Ele tinha um irmão, e esse irmão dele havia decidido ser médico. E o pai dele disse: o seu irmão vai ser médico, vai ser rico e famoso, e você vai ser um missionário que vai morrer na África, na miséria, pobre e na miséria e esquecido. A enciclopédia britânica hoje quando chega no nome David Livingstone,
Existem várias páginas contando a obra missionária tremenda que ele fez na África, como ele mudou a história daquele povo, como ele encontrou um rio que mudou a história daquele continente, porque através desse rio facilitou o comércio e o transporte daquele povo ali. David Livingstone, ele conta a história que quando ele morreu, ele disse que queria ser, e foi para ser enterrado na Inglaterra, mas ele queria que o coração dele fosse enterrado na África, e assim foi feito. E quando chega no nome do irmão dele, tem duas linhas, e nela está escrito que Daniel Livingstone foi um médico no seu tempo, irmão do famoso missionário David Livingstone. Amém, amados? Não existe nada melhor do que viver para Deus. Não existe nada melhor do que você investir a sua vida, os seus dias, os seus projetos para Deus. Deus está levantando uma geração que está abrindo mão dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus planos, das suas metas, para viver os sonhos de Deus. Uma geração que vai escrever o seu nome na história, não por ser um doutor, não por ser um médico, não por ser um advogado famoso, mas por ser alguém que viveu intensamente o reino de Deus. Glória a Deus. Mas Agar também tinha uma promessa, queridos. Agar, ela tinha uma promessa de que aquele filho dela seria uma grande nação. Que Deus faria uma grande nação daquele filho dela. Só que entre o cumprimento da promessa, a promessa e o seu cumprimento, sempre há um deserto. Quando Sara mandou Abraão despedir aquela mulher, Abraão ficou constrangido e disse: não, isso vai ser uma maldade. E aos olhos humanos realmente era uma injustiça, era uma maldade que Abraão estava fazendo. Mas Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, não se preocupe com Agar e com o filho dela, porque eu cuido deles. Eu tenho promessa sobre a vida deles também. Então não se preocupe, faça o que a sua mulher está dizendo, porque é propósito meu. Eu vou tratar a vida deles nesse deserto. Eu estou levando eles para esse deserto, para que a minha promessa se cumpra na vida deles. Você se identifica com isso nessa noite, querido? Se você tem promessa de Deus, não se engane. Há um deserto até que essa promessa se cumpra. Foi assim com o povo de Israel, que saiu do Egito, passou 40 anos no deserto para alcançar a terra prometida. Foi assim com Jesus, depois foi batizado, foi levado 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo, para poder começar o seu ministério. Foi assim com Paulo, que passou 10 anos no deserto antes de começar a pregar a palavra de Deus. Foi assim com Elias. Foi assim com João Batista. Foi assim com os homens, grandes homens de Deus, porque eu não passaria por um deserto também. E por que Deus ama nos levar para desertos, queridos? Por que Deus usa tanto deserto? Porque a Bíblia parece ser um livro fascinada em desertos. E eu tenho 3 pontos que tento explicar por que o deserto. Em primeiro lugar, o deserto é o lugar onde nós aprendemos a depender de Deus. O deserto é um lugar onde não há recursos nenhum. Você não pode plantar no deserto, você não pode cavar um poço no deserto. Mesmo que você tenha dinheiro, você não pode comprar nada no deserto, porque não tem onde você comprar. No deserto não existe outra saída a não ser você clamar por Deus e Ele mandar o maná. É no deserto que você aprende a depender do Senhor, exclusivamente de Deus. É no deserto que você fecha as suas portas de emergência, queima seus carros de boi e diz: Senhor, sou eu e tu agora. A minha vida é tua, eu dependo de ti, a minha fonte é o Senhor.
Deus nos leva para o deserto para que nós percamos o controle da nossa vida. Porque enquanto nós controlamos a nossa vida, Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de mim, vai ganhá-la. Muitas vezes nós estamos no controle da nossa vida. Nós estamos no leme do nosso barco. Nós estamos comandando a nossa vida. E não deixamos passar nada fora do nosso controle. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto para que nós percamos o controle, para que nós entreguemos o controle da nossa vida a Ele. E se você quiser viver pela fé, existe alguns aqui que têm chamado de Deus para viver pela fé. Eu quero dizer uma coisa a você: é impossível viver pela fé se você não aprender a depender do Senhor. Se você não jogar fora as suas muletas, se você não jogar fora aquilo que você se apoia, aquilo que você se estriba, e confiar inteiramente no Senhor. Entender que mesmo que todas as portas se fechem, Deus vai abrir o céu e vai mandar o maná do céu. Mesmo que a água do riacho seque, Deus vai enviar corvos com carne e pão para você, para lhe alimentar ali. Deus vai lhe enviar uma viúva que está passando fome, que vai fazer um bolo e vai comer com o filho dela e morrer. E você vai pedir para ela fazer esse bolo para você, e você vai comer primeiro. E Deus vai multiplicar a farinha e o azeite daquela viúva e vai fazer um milagre e vai lhe sustentar. Que é no deserto que nós aprendemos a depender do Senhor, queridos. É no deserto que nós rasgamos os nossos planos B. E nós nos lançamos nessa aventura maravilhosa que é viver pela fé, que é depender do Senhor. Se Deus não pode cuidar da sua vida, querido, você muito menos poderá cuidar. Se Deus não tem condições de te sustentar, você muito menos vai ter condições. E se Deus se importa com um pássaro que cai de uma árvore, imagine com você, querido, que é a excelência da criação de Deus. Amém? É por isso que os profetas de Deus são forjados no deserto. São formados no deserto. Porque em primeiro lugar você precisa aprender a depender de Deus. Em segundo lugar, é o lugar onde ouvimos a voz de Deus. No deserto o silêncio é total. Não existe carro, não passa avião, não tem pássaros, não tem animais, não tem riacho, não tem barulho de nada, só o vento correndo à noite. E é no deserto, quando você está desprovido de todo o som, que você está mais atento a ouvir a voz de Deus. Enquanto nós estamos cercados de pessoas, o barulho, a distração, tudo aquilo que nos cerca, nos impede de ouvir Deus. Enquanto você está ocupado demais, atarefado demais, aquilo te impede de ouvir a voz de Deus. Mas é no deserto, é no momento da crise, é quando o dinheiro falta, é quando a enfermidade bate na porta, é quando a perda de um ente querido vem, é quando a necessidade lhe acomete, que você fica atento a ouvir a voz de Deus, que você se senta no silêncio, como diz Jeremias lá em Lamentações: assente-se, pois, o homem solitário e coloque o pó sobre a sua cabeça e espere em Deus, porque ainda há esperança no Senhor, que pode ser que Ele venha lhe salvar ainda. Amém, amados? Jeremias, nesse mesmo livro, lá em Lamentações, ele chegou um momento e disse: a minha esperança acabou. Eu cansei de esperar, Deus. A minha esperança acabou. Eu não tenho mais expectativa nenhuma naquilo que vai acontecer com essa nação. Jeremias foi um profeta que profetizou antes do exílio, viveu o exílio e sobreviveu ao exílio de Israel. E ele chegou um momento em que ele disse: as minhas lágrimas são os meus alimentos, eu choro dia e noite por esse povo, por essa nação, e Senhor, eu não aguento mais, a minha esperança foi embora, até que venha a revelação de Deus. E ele diz: mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grandes são as suas misericórdias. A voz de Deus traz de volta a esperança. A voz de Deus traz de volta o ânimo que você precisa para atravessar o deserto, querido. A voz de Deus dá a direção, dá o insight que você precisa para continuar caminhando.
Asaf, no Salmo 73, ele também disse: eu olhei para a riqueza dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios, e meus pés quase se desviaram. Eu comecei a ver que eles pecam e eles têm as coisas, e eu que sou santo, sinto falta de coisas. E ele disse: os meus pés quase se desviaram, porque eu considerei isso, até que eu entrei no templo do Senhor, e eu vi o fim deles. Amém, amados? Glória a Deus. Você é precioso de Deus. Aquilo que Deus tem te dado, como a Adilson orou aqui, não há dinheiro no mundo que poderia te dar, querido. Não há riqueza do homem mais rico desse mundo que poderia te dar aquilo que Deus tem te dado. A saúde, a paz, a salvação em Jesus, a libertação, ter tirado você de uma vida desgraçada, ter quebrado as maldições sobre sua vida, ter quebrado todo o laço seu com o pecado, ter resgatado sua saúde, sua moral, sua reputação, sua história, ter lhe dado dignidade. Não tem dinheiro no mundo que compre isso, amados. Mas é preciso você estar atento para ouvir a voz de Deus no momento da crise, no momento da necessidade. Em terceiro lugar, no deserto é o lugar onde nós descobrimos quem somos realmente. A pressão revela a nossa essência. É a questão da esponja. Você quer ver o que é que tem na esponja? Aperte ela, pressione ela. Se tiver detergente, vai sair detergente. Se tiver óleo, vai sair óleo. É quando somos pressionados que a nossa essência é revelada, que aquilo que nós somos vem à tona. E é no momento de crise, é no momento da necessidade, é no momento da dor, da perda, da prova, que nós revelamos quem somos realmente. Porque no culto de domingo à noite é muito bom ser crente, é muito fácil ser crente. Olha para a cara do seu irmão aí do seu lado, olha que cara de crente que ele está. Não está uma carinha de crente? Olha só. Se Jesus viesse agora, ele ia para o céu de tripa e tudo com essa cara de crente que ele tem aí. Agora pergunta a ele: e amanhã, como é que você vai estar, meu querido? Quando seu patrão lhe der uma bronca e lhe humilhar na frente de todo mundo, como é que você vai reagir? Quando sua esposa reclamar de alguma coisa que você não fez, deixou de fazer. Graças a Deus, as mulheres da Ebenezer não têm esse costume, amém? Quando o vizinho estacionar o carro na porta da sua garagem, amanhã, que você for sair com o carro, tá o carro lá na porta. Quando aquele abençoado do trânsito lhe der lhe trancar, e você ter que frear para não bater na traseira dele, como é que você vai reagir? Qual é a sua essência? Quando tem comida na mesa, quando todo mundo está com saúde, quando tem dinheiro no bolso, é muito fácil ser crente, queridos, e ser grato ao Senhor. Mas é quando falta o dinheiro, quando a comida é escassa, quando a saúde vai embora, que você revela quem você é. Que você revela a sua fé. Que você revela o que você tem dentro de você. Quem é o seu verdadeiro eu. É por isso que Deus nos leva para o deserto, queridos. Para mostrar a nós mesmos quem nós somos. O quanto ainda precisamos mudar. O quanto ainda temos que mudar. Deus levou o povo de Israel para o deserto durante 40 anos. Para mostrar para eles que eles ainda estavam com o coração no Egito. Que o Egito ainda estava dentro deles. E que eles não podiam entrar daquele jeito na terra prometida. A primeira oportunidade que eles tiveram quando Moisés subiu no monte, eles disseram: façamos deuses aqui para adorarmos, que Moisés não vai vir mais do monte. E juntaram lá as joias dele e derreteram, fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, eles estavam adorando aquele bezerro. E dizendo: esse foi os deuses que nos tiraram do Egito. Esse é o coração daquele povo, querido. É o coração de muitos crentes. Hoje a igreja tem um aparato, e graças a Deus por isso. Mas isso por um lado é positivo, mas por um outro pode se tornar negativo se você não usufruir de maneira correta.
Antigamente você se convertia na igreja, você vinha para o culto, era assistir o culto, a pregação, e glória a Deus, amém, boa noite, vá-se embora para casa. Hoje nós temos células, nós temos encontro com Deus, nós temos veredas antigas, nós temos seminários, nós temos conferências, nós temos discipulador, nós temos líder de célula, nós temos pastores, e chegando mais, amém, queridos? Esse dia nós fomos para um evento e mandaram levantar os pastores. Metade dos pastores que levantaram era da Ebenezer. Disse, ô igrejinha para ter pastor esse. E tem vaga para mais ainda, amém? Se você tem um chamado de Deus para a sua vida, se lance nas águas de Deus, que nós queremos ter uma igreja cheia de profetas para enviar às nações. Não é para estar batendo um dentro do outro aqui, não. É para enviar. Eu não quero construir uma igreja com 1.000 membros, com 2.000 membros, não. Eu quero construir uma igreja onde nós vamos formar pessoas para enviar. Assim como Jesus fez com os seus discípulos. O verdadeiro líder não é aquele que forma líderes para si, mas que forma líderes para enviá-los. É bom ter uma equipe maravilhosa, é bom ter uma equipe boa junto com você. Mas o melhor ainda é quando você vê esses seus filhos se multiplicando e indo e fazendo a obra aonde você não pode ir. Amém, amados? Glória a Deus. Então a igreja hoje tem esse aparato todo, tem esse cuidado todo. Mas se nós não tivermos cuidado, nós nos acomodamos com isso. E aí tem gente que diz, não foi para a igreja não, irmão? Fui não. Meu discipulador não ligou para mim. Ninguém passou aqui em casa para me levar. Amados, a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja chinesa. Eles se encontram em subterrâneos, em escombros, em porões de casas. Eles leem à luz de vela. Às vezes uma página da Bíblia só eles têm. E eles andam horas e horas e horas para ir assistir um culto que muitas vezes dura a noite inteira e vai até o dia de manhã. Quando nós entendermos a essência do que é buscar a Deus dessa intensidade, nós vamos mudar a história do nosso país. Mas enquanto nós formos só números, enquanto nós formos, a nossa alegria for sermos convidados para participar de programas seculares, nós não estaremos fazendo diferença na sociedade. O que vai mudar a história dessa nação é a fome de Deus da sua igreja. É a intensidade com que a igreja busca ao Senhor. Porque quando você busca ao Senhor com intensidade, isso contagia aqueles que estão próximos de você. Amém? Então, Agar tinha uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, queridos? Se prepare pelo deserto. O deserto, você vai aprender a depender de Deus. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E você vai ser revelado quem você é. Amém? Mas, para passarmos pelo deserto, Deus nos provê. Ele dá a provisão. Ele dá aquilo que é necessário para que nós passemos pelo deserto. Abraão chamou aquela mulher e deu uma provisão para ela. Ele deu pão e um odre de água. Alguns podem dizer, Abraão foi muito mesquinho, porque Abraão era rico, era muito rico. E ela estava levando um filho dele. Era descendência de Abraão, Ismael. E a herança que ele estava dando a ela era um pão e um odre de água. Fosse uma mulher, outra mulher tinha jogado na cara dele e disse, eu não quero isso não. Porque o povo de hoje, quando vai casar, é meu bem, né? Quando vai se separar, é meus bens. Venha cá, meu bem. Aí venha cá, meus bens. Agar, ela não agiu dessa maneira. Agar, ela se submeteu àquele tratamento, àquela humilhação e àquela injustiça. E ela caminhou errante pelo deserto de Berseba. Então Deus nos dá provisão para que possamos atravessar o deserto. É o pão, que é a palavra, e a água, que é o Espírito. Amém, amados? Mesmo se o teu discipulador não te chamar para conversar, mesmo que a sua célula seja só você e o seu líder, mesmo que ninguém
ninguém te chame para jantar ou almoçar na sua casa, ou sair para lanchar depois do culto. Entenda uma coisa, você tem o suficiente para você crescer em Deus. Você tem o pão, que é a palavra, você tem a água, que é o Espírito de Deus. Isso é o suficiente para se sustentar no deserto, que é a vida cristã. Para te fazer crescer e viver os sonhos de Deus e as promessas de Deus para você. Para fazer você sobreviver nesse mundo cão que tenta tragar você. Você tem 2 elementos que são suficientes para você. Você não precisa mais nada disso. A palavra e o Espírito. O pão e a água. Amém, amados? E aqui nessa igreja você tem recebido pão. Você tem recebido pão. E a água Deus tem te dado, que é o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa. Só suportamos o deserto se houver água no odre. Se faltar a água, o Espírito, nós perecemos e desistimos da caminhada. No versículo 15, a palavra de Deus diz que a água do odre acabou e ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E colocou o menino lá e disse: eu não quero ver esse menino morrer. E se afastou dele da distância de um arco, que alguns comentaristas dizem que é 700 metros de distância. Então aquela mulher se afastou muito daquele menino. Talvez que ela não aguentava mais ouvir o choro dele, o clamor dele. E ela se afastou porque ela não queria ver o seu sonho morrendo. Ismael era a esperança daquela mulher. Aquela mulher estava sozinha. O marido que ela tinha abandonou ela, botou ela para fora de casa. A casa que ela tinha não tinha mais. A herança que ela tinha já não lhe pertencia mais. A única esperança daquela mulher de viver os seus últimos dias sendo cuidada, sendo suprida, era aquele filho dela. E agora ela estava vendo prestes o menino morrer, sem água e sem comida no deserto. E ela colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se dele para não vê-lo morrer. Querido, não deixe a água do odre acabar. Alguns dizem que Abraão deu água suficiente para aquela mulher chegar no próximo poço. Só que como ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba, ela deve ter errado o caminho e se desviado do poço onde Abraão havia indicado para ela encher o odre. E ela perdeu a água. Muitas vezes nós estamos, queridos, muito envolvidos em nossos sonhos, em nossos projetos. E nos perdemos pelo caminho. Existem muitos perdidos dentro da igreja do Senhor. Existem muitos perdidos vindo domingo a domingo na igreja de Deus. E vem e sai do mesmo jeito. Vem e volta com a sua vida na mesma medida, na mesma dimensão. Porque a água do odre já acabou. E ele não consegue repor a água. O Espírito Santo de Deus já esvaziou-se dentro dele. O Espírito Santo de Deus já não controla mais a sua vida, já não consegue mais lhe influenciar, já não consegue mais lhe dirigir. E quando isso acontece, querido, você morre. Você morre espiritualmente. Porque morrer não é somente deixar de respirar. Morrer, principalmente para o cristão, é deixar de viver os sonhos de Deus para você. É desistir de viver os sonhos de Deus para você. Aquela mulher, quando colocou aquele menino para morrer, ela estava dizendo: eu desisto, eu não tenho mais forças, eu não confio que Deus vai cumprir a palavra sobre a minha vida, sobre a vida dele. Eu não confio que Deus vai realizar o meu sonho. Eu desisto do meu sonho e eu vou esperar ele morrer. Quantos crentes já desistiram de viver? Já morreram? São zumbis que andam vagando dentro da igreja, no deserto de Beceba, como errantes. Quantos crentes já morreram espiritualmente porque desistiram de viver os sonhos de Deus e estão tentando realizar os seus próprios sonhos? Me entristeço muito quando a gente procura alguém que está faltando na igreja. E aí, querido, o que é que está faltando? Pastor, eu estou trabalhando demais. Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo de ir para a igreja. Então a família tem me tomado muito tempo. Ou então, cada semana eu tenho que fazer uma viagem diferente para um lazer ou para alguma coisa. Essa pessoa está morrendo espiritualmente e não sabe, não percebe. Porque ela desistiu de viver os sonhos de Deus para ela e passou a viver os sonhos dela.
Não se engane, querido. Viver os sonhos de Deus é a maior decisão e é melhor que você pode ter na sua vida e tomar na sua vida. Por mais que isso lhe cause dores, por mais que isso lhe tire aquilo que você ama tanto, por mais que você tenha que dar aquilo que você não quer, como a pastora falou, mas esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão. Não morra espiritualmente tentando viver os seus sonhos, tentando construir os seus castelos de areia, os seus castelos de cartas. Construa a sua casa sobre a rocha. Vai vir um vento, a tempestade, os vendavais, e ela vai permanecer firme, porque está sobre sólido fundamento, que é a promessa de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. Nós não fomos chamados para ser famosos, nem para termos sucesso na nossa vida, mas somos chamados para obedecer a Deus e agradar ao Senhor, e fazer a vontade dEle. Se você passar a sua vida, cumprir esse propósito, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida e mais próspera dessa terra. Mesmo que você nunca seja rico, mesmo que você nunca tenha coisas que você gostaria de ter, mas você vai ser a pessoa mais próspera que existe nessa terra. Amém, amados? Aquela mulher desistiu de viver. A frustração, a angústia, a injustiça, a humilhação fez com que ela abandonasse os seus sonhos e a esperança e a promessa de Deus para a sua vida. Quantos ministérios estão frustrados porque foram feridos por pessoas que deviam cuidar deles? Abraão devia dar abrigo, devia dar sustento àquela mulher, e ele enxotou ela da sua casa. Quantas pessoas feridas dentro da igreja pelo cajado de pastores que agiram na carne, que agiram sem a direção de Deus, e feriram e frustraram ministérios, e causaram injustiças, humilhações, e detiveram a vida daquela pessoa. Mas eu quero dizer para você, querido, não deixe que essas feridas te parem, não deixe que a frustração te detenha, não deixe que nada impeça de você caminhar para aquilo que Deus tem para você. Se Deus te chamou, Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, mesmo que o homem não te reconheça. Deus, Ele vai te reconhecer, Deus, Ele vai te levantar, se você permanecer debaixo da mão dEle. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Mas o versículo 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. É interessante notar que o texto não diz que Deus ouviu o clamor da mulher, mas Deus ouviu a voz do menino. Eu aprendo uma coisa com isso: Deus não esquece das suas promessas. Amém? Aquele menino era a promessa de Deus para aquela mulher, era a esperança de Deus para aquela mulher. E Deus ouviu a voz do menino, e o menino fez com que Deus se lembrasse da promessa que Deus havia feito sobre ele. Deus, Ele não se esquece das suas promessas. Deus, Ele não esquece. O seu pai, sua mãe pode te rejeitar, pode colocar de fora para casa, pode negar a sua herança, mas Deus não esquece daquilo que prometeu para você. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Deus, Ele é fiel para Ele honrar a sua semente de entrega, a sua semente de escolha. Eu sempre digo que quem tem semente plantada, tem colheita para colher. Amém? Quem tem semente, tem reservas. Se você tem plantado para o Senhor, espere. Vai chegar o tempo da ceifa, vai chegar os campos brancos, você vai colher os seus frutos no Senhor e vai ser bem abençoado. Amém, amados? O anjo chega e ele dá 3 ordens para aquela mulher. A primeira é: não temas, não temas. Em primeiro lugar, aquele anjo nos ensina que nós não devemos deixar que o medo nos pare. O medo nos paralisa. O medo nos detém e nos impede de caminhar, de dar passos de fé, de tomar atitudes ousadas em Deus, de caminhar naquilo que Deus está dizendo: vem. O medo nos impede de caminhar sobre as águas, de sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus. O medo nos impede de lançar a rede sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, para recolhermos os peixes. O medo nos impede de passarmos a noite na cova dos leões sem se apavorar com aquelas feras famintas ali. O medo nos impede de confiar de que Deus nos livrará até da fornalha ardente. O medo nos impede de enfrentar os gigantes.
Não temas, é a palavra de Deus nessa noite para você. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, não tema. Não tema as circunstâncias, não tema o dia mau, não tema a crise. O Brasil está em crise. A palavra que nós ouvimos mais falar, a palavra mais de moda é essa crise. O Brasil pode estar em crise, queridos, mas o céu não está em crise. O nosso Deus, Ele ainda é Deus provedor e Deus fiel. Ele ainda está com as suas janelas abertas, pronto para derramar as bênçãos do céu para aqueles que são fiéis. Ele ainda procura os fiéis dessa terra para abençoá-los. Amém? Ele ainda procura para responder com fidelidade àqueles que são fiéis a Ele. Os seus recursos não vêm da casa da moeda, vêm da casa do tesouro que está no céu. A sua vida financeira não está baseada no plano econômico do Brasil, do governo brasileiro, mas está baseada no plano econômico do céu, que está lá em Efésios, que diz que meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Então não tenha medo. Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que tem te tomado pela mão e não te deixado vacilar, não te deixado tropeçar, não te deixado cair, não te deixado faltar nada. Em segundo lugar, hoje disse aquela mulher: ergue-te. Isso quer dizer reage. Não desista, não desanime, não pare. Não se detenha no seu problema. Não deixe que o problema lhe pare. Não deixe que a crise lhe intimide. Uma das armas do diabo é a intimidação. Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém e o diabo usou pessoas para intimidar ele constantemente. E tem um texto que diz que os inimigos mandaram recado 10 vezes para Neemias descer, para vir falar com eles. E eles disseram, e às 10 vezes Neemias mandou dizer: diga a eles que eu não vou, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Ergue-te, ergue-te, ergue-te desse marasmo, ergue-te dessa paralisia espiritual, ergue-te dessa estagnação espiritual que você entrou, queridos. Quando nós paramos de crescer, é a chave para começarmos a cair. Se você jogar qualquer coisa para cima, antes de descer, você não vê porque é muito rápido, ela para lá em cima. E ela para e desce, começa a cair. Se você parar na sua vida espiritual, o próximo passo é começar a declinar, é começar a cair. Você precisa ser como a luz da aurora, crescendo até ser dia perfeito, vivendo de glória em glória, de fé em fé. Você não pode parar, querido. Você não pode sentar-se à beira do caminho e descansar enquanto os outros estão passando. Você não pode sentar na beira do rio simplesmente querer molhar os seus pés. Você tem que entrar nesse rio, mergulhar e deixar que as águas lhe cubram e as correntezas de Deus te levem. Ergue-te, ergue-te. O seu tempo ainda não acabou. O tempo de Deus na sua vida ainda não acabou. Deus ainda tem algo para fazer através de você e em você. E a terceira ordem daquele anjo foi: levanta o rapaz. E eu entendo essa ordem como: resgata o teu sonho. Resgata aquele sonho que Deus te deu. Vai lá, pega o rapaz pela mão, levanta ele do chão, resgata o teu sonho. Quantas pessoas aqui engavetaram sonhos que Deus te deu? No começo da sua vida cristã, você estava empolgado, no primeiro amor, Deus te falou: eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso através de você. E você durante um tempo creu nisso, e de repente você, com as circunstâncias, as dificuldades da vida, você deixou de crer que Deus faria, e você engavetou aqueles sonhos. Deus está dizendo nessa noite: resgata os teus sonhos, resgata as promessas que um dia eu fiz sobre a tua vida, porque eu sou fiel para cumprir. Não espere os seus sonhos morrer. Deus é Deus ressuscitador de sonhos, de promessas.
Por mais que você se sinta incapaz, insuficiente, Deus é plenamente poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede, do que aquilo que você crê. Mas Deus é muito grande, isso que o Senhor disse que eu ia fazer, mas é isso que o Senhor vai fazer. Há 14 anos atrás nós estávamos em Palmeirina, uma cidade desse tamanho, com 15 pessoas na igreja, sem expectativa humana nenhuma. Os nossos familiares iam lá dizendo: Júlio, o que é que você está fazendo aqui? Aline, o que é que vocês estão fazendo aqui nesse lugar? Nós saímos de uma igreja de mais ou menos 200 pessoas aqui, onde nós éramos queridos, amados, tínhamos espaço, ministrávamos louvor, liderávamos os jovens, e nós fomos lá para Palmeirina. Um povo simples, que eu tinha que pregar o beabá, o leite mesmo, porque se eu dissesse qualquer palavra mais rebuscada, eles não entendiam, eu estava falando grego para eles. Mas nós olhamos para aquele povo e nós cremos que Deus tinha uma grande obra a fazer. A partir dali. E se não existisse aquele tempo, se não existisse a nossa conduta, a nossa postura naquele tempo. E Carla e Gleison nos acompanharam desde aquele início e sabe a nossa postura. Sabe quantos nós nos dedicamos, quanto nós abrimos mão até de salário para pagar o aluguel da igreja, para pagar a conta de água e de luz, para ajudar um com a cesta básica. E nunca nos faltou nada. Porque o Senhor que nos enviou é o Senhor que nos sustentou. E hoje, quando eu olho para vocês, quando eu olho para essa obra que Deus tem feito através dessa igreja aqui nessa cidade, eu lembro da semente que plantamos lá atrás. O quanto éramos insuficientes em nós mesmos, queridos. O quanto não tínhamos nada em nós mesmos. E o que Deus transformou. O que Deus pôde mudar a nossa história, a nossa vida. Nós às vezes não tínhamos dinheiro nem para vir de Palmeirina para aqui, para Garanhuns. Gleison ia toda sexta-feira para lá. E às vezes ele ia botando o carro na banguela, naquelas curvas, até lá, porque pedindo para o anjo soprar o carro para chegar lá, porque não tinha dinheiro de gasolina, para botar gasolina no carro. E foram dias maravilhosos, queridos. Foram dias preciosos na presença de Deus. Nós tivemos experiências com Deus que nós temos saudade dela. Ali Deus falou conosco, ali Deus forjou nossa vida. Ali Deus nos mostrou quem nós éramos e quem Ele era principalmente. O que nós temos vivido hoje, queridos, é fruto daquele passado. Daquele passado que ninguém dava nada por ele. Daquele passado que as pessoas diziam: o que é que vocês estão fazendo aqui? E nós olhávamos um para o outro e dizíamos: nós estamos seguindo a nuvem. Nós estamos seguindo a nuvem. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo a provisão diária do Senhor. Comendo um maná que Deus mandava naquele dia. Sem saber o que viria na frente. E foram vindo os filhos preciosos. Foram vindo os filhos amados. Filhos que hoje são nossos companheiros de ministério. Como Renato e Silmara. Como Gleice e Carla, que são fruto desse tempo também. Foram forjados nesse tempo também. E nunca se desviaram do Senhor. Por tudo que experimentaram de Deus nesse tempo, juntamente conosco. Nós temos Everton e Carla, que infelizmente não estão mais no nosso ministério, mas são amados do mesmo jeito. São nossos filhos. E estão frutificando em outra igreja, mas são nossos filhos. São frutos desse tempo. E eu não abriria mão. Eu não abriria mão de estar onde estou, amados, para estar naquele escritório na Avenida Paulista, daquele meu colega que é advogado.
Porque eu sei que o melhor lugar de estar no centro da vontade de Deus é agradando o meu Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele é Deus, que Ele é perito em abrir poços no deserto. O versículo 19 diz que abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. O segredo de você viver a vida cristã pela fé vitoriosamente é você desenvolver as habilidades de enxergar os poços de Deus no meio do seu deserto, querido. Quando você desenvolver a habilidade de enxergar poços que Deus abre no meio do seu deserto, você vai passar pela sua vida cristã vitoriosamente, triunfantemente, louvando a Deus. Se tiver comida na mesa, se não tiver, se tiver dinheiro no bolso, se não tiver, se tiver gasolina no carro, se não tiver, se o filho estiver doente ou enfermo, você vai louvar a Deus de todo jeito. Porque você pode estar rodeado de deserto, você pode olhar para todos os lados, não ver nada, mas você verá um poço de Deus, porque Ele abre poços no meio do deserto. A nossa história ministerial é um exemplo de poços no meio do deserto, querido. Mas para isso é preciso que você abra os seus olhos, deixe Deus abrir os seus olhos e tire os olhos das coisas naturais, tire os olhos das coisas que te movem nesse mundo e te coloque no propósito de Deus, na promessa de Deus, na aliança de Deus tem com você. Aquela mulher estava com os olhos fechados pela circunstância, pela frustração, pela mágoa, pela angústia, pela falta de esperança. Mas a Bíblia diz que Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço no meio do deserto. Não sei se aquele poço já estava ali ou se Deus abriu aquele poço, eu não sei. Eu sei que havia um poço ali e ela não tinha conseguido enxergar. Mas quando Deus tocou-lhe nos seus olhos, ela conseguiu ver. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, você não está vendo saída nenhuma, você não olha por todos os lados, você só vê areia, solidão e deserto. Eu quero que Deus toque nos seus olhos nessa noite e você consiga enxergar o poço dele no meio desse deserto. Nós temos que nos mover pelas visões de Deus, não pelo natural, querido. Não com aquilo que os seus olhos humanos estão fazendo você ver, mas consiga enxergar aquilo que Deus está querendo te mostrar. Consiga enxergar, ter as visões de Deus, querido. Nós não conseguiríamos chegar até aqui, não conseguiríamos chegar até onde Deus vai nos levar, se nós não conseguirmos enxergar em Palmeirina uma oportunidade em meio à dificuldade. Mas existem pessoas que são peritos em encontrar dificuldades em meio a oportunidades. Os vencedores são aqueles que acham oportunidades no meio da dificuldade. Pega um limão e faz uma limonada. Amém, amados? Deus, Ele quer abrir um poço no meio do teu deserto. E a palavra de Deus diz que ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O Senhor quer restaurar a tua espiritualidade nessa noite. O Senhor quer te encher novamente do Espírito Santo de Deus, quer te fazer falar novamente em línguas, quer te fazer novamente mover nos dons espirituais, quer te fazer você novamente sonhar com aquilo que você pode fazer para Deus. Deus quer restaurar a sua visão espiritual nessa noite, os seus sonhos, a chama do Espírito que apagou-se dentro de você. O Senhor quer reavivar nessa noite, em nome de Jesus. Versículo 20 diz que Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus está conosco, quer nos fazer crescer e nos tornar guerreiros. Havia uma promessa de Deus sobre aquele rapaz, Deus cumpriu a promessa de Deus, a sua promessa. Há uma promessa sobre sua vida e Deus cumprirá ela. Há uma promessa sobre a igreja do Senhor Jesus e Ele cumprirá essa promessa. Há uma promessa sobre esse mundo e Deus cumprirá. Há uma promessa de que, assim como as águas cobrem o mar, esse mundo se encherá do conhecimento da glória de Deus. E eu creio nisso. E eu quero fazer parte disso, do cumprimento dessa promessa de Deus. Que o evangelho do reino será pregado em
a todo mundo e então virá o fim. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que os meus filhos cumpram essa promessa de Deus. De que o mundo inteiro ouça falar de Jesus que morreu por nós e que nos amou e que deu a sua vida por nós. E existem promessas pessoais, existem sonhos pessoais. Sonhos que eu escrevi lá nas minhas primeiras experiências de conversão. E que há 2 anos atrás Deus enviou um profeta aqui para dizer: Deus vai realizar os teus sonhos. Aqueles que tu escreveste no teu caderno, quando você ainda estava no início da sua caminhada cristã. Deus vai realizar cada um deles. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está me dando filhos espirituais tremendos, intensos em Deus, que realizarão os sonhos que Deus colocou na minha vida para realizar como igreja. Eu creio. Mas para isso eu preciso ter a habilidade de ver o poço de Deus no meio dos meus desertos. Está passando por um deserto, está passando por uma dificuldade, queridos? Só existe uma saída: olhar para cima. No deserto só existe um caminho: ou você olha para o céu, ou você olha para o nada. É melhor olhar para o céu. Quantos querem ver Deus resgatando seu Ismael nessa noite? Em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. E você que deseja, você que aspira ver um poço de Deus aberto no meio do seu deserto, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O Senhor vai tocar nos seus olhos e nessa noite você verá um poço aberto. Você que tem dificuldades, você tem problemas para resolver essa semana, você que tem enfermidades, você que tem um compromisso para pagar essa semana e não tem R$1, você que tem um cartão alto para pagar e não tem R$1 essa semana, você que está dizendo: Deus, eu não sei onde eu vou buscar a saída para isso. O Deus que é perito e abre poços no deserto está aqui nessa noite. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os líderes de células, pastores, missionários, obreiros, líderes de departamento, de ministério, que estejam orando aqui com essas pessoas. Me ajudem a orar para essas pessoas. Enquanto a pastora está ministrando, me sinto só.